Olá, eu sou a Ana Caroline Kiangala e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no mês de julho e no mês de agosto, digamos que até agora, que é a metade exatamente do mês de agosto. E assim, eu li algumas coisas que eu vou falando com vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o e-book que eu li, 101 ideias para bullet journal, assim, para tipo um desafio de criatividade, né? Então são mais de 101 exemplos. Crystal Norton é a autora e ele faz parte daquele pacotão do Kindle Unlimited, então tipo, eu tô assinando e aí eu sempre tento colocar pelo menos como meta mensal de ler um e-book que seja desse pacote e que esteja em inglês para eu tanto exercitar quanto também estar sempre lendo alguma coisa sobre organização ou sobre bullet journal, que é sempre o que eu mais gosto de ler mesmo assim desse pacote. Esse livro é interessante porque vai separando em áreas, né? Então tem objetivos, tem metas, também tem muito sobre autoconhecimento, e é bem bacana que são várias perguntas que você vai respondendo e você vai usando como se fosse uma lista ou alguma seção do seu bullet journal, então é bem bacana. Eu achei que é um exercício interessante. Além do e-book, eu li também esse mês essa zine maravilhosa, que chama Bobagens Imperdíveis, que é da Aline Valek. Eu sou uma apaixonada por zine, então eu sempre leio também zines. Essa zine aqui, ela é uma viagem muito interessante sobre pensar a nossa mudança e adaptação, o ser humano de modo geral, e os animais não humanos, como que a gente vai evoluindo, se adaptando, modificando através do tempo, e como que a ideia de tempo também é muito relativa, porque se você for pensar como as rochas, por exemplo, e isso eu falo muito depois de ter lido A Quinta Estação, né, da N.K. Jemisin, muito louco pensar que um ano não é nada para uma rocha, um ano é muito para uma pessoa, enfim, esse tipo de coisa. E aí é muito legal também pensar em como que a moda define bastante o que a gente vai se tornando, o cabelo que a gente vai escolhendo, as roupas. E aí esse tipo de ideia é muito interessante. Eu gostei particularmente de uma parte em que ela fala sobre as baleias, né? E aí ela começa falando sobre a perspectiva mesmo biológica de como que as baleias elas foram evoluindo até se tornar o bicho que a gente conhece. Também aquela coisa de que baleias não são peixes, enfim, todas essas ideias que tem a ver com essa elasticidade da percepção do tempo, né? É muito mais do que isso, mas eu vou deixar para vocês depois darem uma olhada no que vocês acharem interessante. De quadrinho, eu li Jessica Jones, número 1, Afastada. Eu comprei basicamente porque tinha o nome do Bendis e do Gaydos também aqui na capa, porque eu imaginei que esse quadrinho seria simplesmente alguma forma de alavancar as vendas da série. A primeira temporada foi muito complicada e a segunda eu achei bem ruim, então investi nesse quadrinho aqui por conta do Michael Bendis mesmo, que eu sou bem fã da maneira como ele constrói os roteiros, e eu tenho uma relação, assim, de meio que de amorzinho, embora algumas questões também, com a Jessica Jones, porque foi um dos quadrinhos que me levou de volta, assim, pro mundo de super-heróis, né? Então, eu gostei bastante dessa edição, assim, porque tá bem... o papel muito bom, a capa cartonada também muito bonita, tem todas as capas variantes. Aqui a gente tem da edição 1 até a edição 6, são 140 páginas, e aí a gente tem... as capas são bem bonitas e a gente tem a maioria delas numa folha única. E temos aqui uma arte que, para quem gosta de Sandman, vai lembrar bastante do estilo. E a arte é fantástica e a própria narrativa lembra bastante, né, o Alias, aquela HQ que fundou o Marvel Max, aquele selo de quadrinhos adultos. Então é bacana revisitar isso e ao mesmo tempo a gente tá vivendo um novo contexto. Então a Jessica Jones ela tá lidando com os campeões, né, o Homem-Aranha e os campeões, que são os novos jovens heróis e heroínas. Então a gente tem a Kamala Khan, o Miles Morales, enfim, essa galera jovem também entrando na equação do mundo super-heróico ali de Nova York. E assim, uma das coisas que são mais complexas sobre ser adulto e ler bastante é como que a gente não tem tempo, né? Então, recentemente, eu comecei a usar um aplicativo que chama YouBook,
que é um aplicativo de celular que você pode ouvir vários livros, e isso tem feito bastante parte do meu cotidiano, assim. O livro que eu li por último e que eu completei foi esse aqui, Wonder Woman, que tem lá, né, a versão de audiobook, e aí foi muito interessante essa experiência de ter o livro físico e de poder começar lendo o livro físico, aí depois eu vou lá, ouço enquanto eu tô fazendo alguma atividade, ou então tô deslocamento, e aí depois venho, sei lá, alguma palavra que eu não sabia como escrever, ou enfim, tudo isso eu podia ir lá consultar o livro e não perder mais tempo. E nós somos parceiros do aplicativo, então se você quiser conhecer o aplicativo, você pode, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, clicar e testar os 15 dias grátis, né? E aí se você achar massa, você assina, se você não achar massa, enfim, você pode cancelar antes. Mas o que é mais interessante sobre tudo isso é a experiência mesmo de não perder mais tempo no deslocamento de ônibus ou indo à padaria, enfim, qualquer minutinho que você tá ali lavando uma louça, você pode estar ouvindo um livro. E eu tenho feito isso há algum tempo, assim, eu acho que o primeiro que eu li que eu ouvi, né, foi o Star Wars e a filosofia, eu falei disso já no blog, e esse livro aqui, muito incrível. A Sam Meggs, ela faz quadrinho também, mainstream, né, esses de Marvel e tal, e ela fez um apanhado aqui muito incrível de pensar, que é sobre a história de mulheres que foram incríveis e que foram apagadas da história, né, a gente tem mulheres na ciência, que é o principal, né, mulheres nas ciências, as mulheres na medicina, mulheres na espionagem, enfim, uma série de referências, e ela fala de uma maneira muito bem humorada, então foi muito legal ler no audiobook, porque a narração é muito sarcástica, trazendo bem o impacto da obra, assim, em vários momentos a gente tem aquela parte que diz, ela não pôde assinar, imagina se ela foi, todas as vezes que tem uma história de usurpação, enfim, qualquer outra violência que é muito recorrente e que tem muito a ver com a gente não saber, não conhecer e não estudar na escola, né? Ela sempre faz uma piadinha e torna a leitura mais agradável, porque poderia ser muito pesado pensar, tipo, de uma maneira muito objetiva sobre o que esses apagamentos significam. Eu acho que ela é muito otimista nesse livro de mostrar pra gente que, no final das contas, a gente tá sobrevivendo, houve muito esforço de conseguir os avanços, enfim, e que é interessante a gente olhar para frente, mas ao mesmo tempo é uma referência muito incrível de pensar que qualquer garotinha hoje em dia ela pode pegar esse livro aqui e ela não vai ter mais uma referência somente de ciência feita por um homem branco, idoso, enfim, uma ideia de que só pessoas que parecem um Einstein podem ser cientistas, né? Então, esse livro aqui realmente não tem como dizer, assim, um livro mega importante. Eu acho que todo mundo poderia ler, e principalmente jovens meninas que podem ter a sua vida realmente modificada a partir dessa experiência. Mas seguindo, outro livro que eu li esse mês foi A Vida Não Me Assusta, que é um poema da Maya Angelou e com a arte do Jean-Michel Basquiat. Essa edição tá muito maravilhosa e ela faz parte do selo Caveirinha da Dark Side Books, que é a nossa parceira. A gente recebeu tanto eu quanto a Camila. A Camila vai falar mais sobre esse livro mais pra frente. E aí é muito lindo, assim, temos os versos e temos a arte do Basquiat. É muito lindo. Essa poesia é muito impactante. Basicamente, numa linguagem de repetição e tal, que pode remeter bastante à infância, a gente tem uma série de afirmações sobre não tenho medo de dragões, não tenho medo enfim, do escuro, e eu não tenho medo de nada. E é uma mensagem muito interessante e muito profunda pra gente que é adulto também, né? Que a gente às vezes precisa ouvir algumas coisas pra gente seguir em frente, assim, é realmente muito inspirador e é muito fofo. Essa edição tá muito linda mesmo. E pra quem às vezes não conhece a arte do Basquiat e tipo que é um artista negro, talvez muita gente pode lembrar dessa coroa aqui por conta do Luke Cage, né? Lá na boate da Mariah tem um quadro do Basquiat, pelo menos até metade da segunda temporada, lembrando essa coroa aqui, que tem tudo a ver com a nossa história, digamos assim.
Bom, outro livro também de uma editora parceira que a gente recebeu e que foi uma experiência bem complexa, bem interessante, foi esse aqui, o Love Star. O Love Star eu li junto com a Pétala do blog Parênteses, assim. Isso porque basicamente essa história é sobre... É um mundo distópico no qual as pessoas são calculadas para estarem juntas. Então, tipo, os casais eles não se formam de maneira orgânica, né? Os casais se formam a partir de, digamos, um aplicativo que calcula se elas encaixam, se elas são proporcionais ou não. E aí, entrando nessa brincadeira, tanto eu quanto Pétala recebemos uma cartinha dessa aqui com algumas dicas que estão comigo e que estão com ela. E a gente decidiu ler juntas para ver como seria a experiência. Assim, foi muito interessante. Vou falar um pouco dele mais em outra ocasião. É uma edição super bonita e eu gostei bastante dele. Até os primeiros 50% eu achei muito interessantes, porque o autor, que é finlandês, o Andris Nair, não sei como fala, mas acho que é assim, ele constrói um mundo, né? Então ele vai falando sobre a política, ele tem um comentário muito sarcástico sobre como funciona o capitalismo, enfim. É muito legal olhar por essa ótica e, embora se chame Love Star, o amor, né, e a estrutura também de romance não é o grande foco, a grande pegada do livro, assim. Tem umas outras coisas que são muito complexas e que são muito mais legais e mais profundas e que subvertem muito mesmo essa ideia de amor romântico, enfim. E isso é muito legal, assim, é basicamente um comentário sobre o capitalismo. E eu vou falar sobre ele mais depois. Por fim, eu li também o melhor livro, um dos melhores livros da minha vida, que chama A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Eu posso dizer pra vocês que ler Kindred foi um divisor de águas pra minha vida. Eu fui uma pessoa antes de ler Kindred e hoje em dia eu sou uma outra, assim. Eu posso dizer que a Parábola também tem esse peso, assim. É um livro que... E é muito louco, porque eu li tanto o Love Star quanto a Parábola junto, porque eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. E no final das contas, o Andri, ele escreve muito bem. Tem várias passagens que você se delicia com a construção discursiva mesmo, assim, com a linguagem, o trabalho dele com a linguagem. E que também deve ter sido um trabalho muito, muito árduo da tradução. Agora, esse livro da Octavia Butler, eu confesso que eu evitei ler a sinopse antes, eu fui direto e eu fui lendo, e chegou um momento em que eu me senti muito perturbada, e chegou um momento em que eu me sentia, sabe, paranoica, e foi uma experiência muito louca de começar a pensar muito sobre o aqui e agora, e é muito engraçado, porque no final das contas o capitalismo exatamente funciona quando a gente consegue abstrair, né, o que a gente está vivendo. Então, eu não vou falar muito sobre isso aqui porque eu quero fazer muito, muito, muito conteúdo sobre esse livro. Mas, enfim, eu li, super recomendo e espero que vocês leiam, que a gente possa conversar mais, porque é isso aqui. E esse livro aqui a gente leu lá no Clã das Pretas, que é um grupo de leitura coletiva, só com jovens mulheres negras, e a gente lê e comenta, enfim, a gente tem um Instagram em que a gente vai comentando e fazendo stories sempre, né? Então, lá estão registradas as nossas experiências. Inclusive, o nosso próximo livro será A Bruxa Cata, da Neidi Okorafor. Então, fiquem ligados aí que vai ter bastante conteúdo sobre isso. No mais, obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilha, toca o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!